Todo homem deveria estudar sedução. Mas eu vou muito mais longe. Eu vou muito mais além. A verdade é que todo homem deveria estudar as mulheres. Um dos maiores erros dos homens é não buscar conhecer as mulheres. É admitir a sua ignorância acerca das mulheres e deixar por isso mesmo. Cara, não sabe o erro que isso representa para o indivíduo masculino. Por quê? Entenda uma coisa. Quando você e uma outra pessoa é uma dupla, esta unidade que foi formada, se em um determinado momento ela for comprometida, não é somente uma parte que vai sair mal daí. As duas partes vão ficar mal. Se você for pegar dois sócios, eles entraram em sociedade numa empresa. Se a empresa vai mal, as dificuldades financeiras, elas vão para os dois. Não vai só para um sócio, vai para os dois sócios. O mesmo ocorre quando você tem um relacionamento. Homem e mulher não são partes indivisíveis. Homem e mulher não são. Eu acho que eu até falei, eu acho que eu até usei a palavra errada, tá? Mas homem e mulher não são partes divididas dentro de uma relação. Eu usei a palavra errada. Homem e mulher não são partes divididas dentro de uma relação. Depois que ocorre o relacionamento, eles formam uma unidade. E essa unidade, ela tem que trabalhar bem. Senão as coisas vão mal. Como é que ocorre, por exemplo, hoje as dinâmicas, por exemplo, se você for olhar para tudo que é feito hoje no mundo, você vai ver que tudo depende de uma equipe para ser realizado. O supermercado em que você faz compras, ele é organizado por uma equipe. Os serviços que basicamente você utiliza, o próprio aplicativo do iFood, quando você liga, né, quando você aperta lá o botãozinho do aplicativo lá e entra no aplicativo para fazer o pedido da sua comida, tem uma equipe por detrás desse aplicativo, uma equipe que o programa, uma equipe que prepara a sua comida, que é a equipe do restaurante X que você adquiriu a comida, tem uma equipe de entrega que entrega para você a comida. Imagina se em um determinado momento essas equipes não confluem. Imagina se em um determinado momento falha a dinâmica entre essas equipes. O serviço seria prejudicado e talvez você não receberia a comida. O mesmo ocorre nos relacionamentos. Tanto o homem quanto a mulher, eles são responsáveis pela manutenção desta unidade. E eles têm que fazer com que esta unidade seja íntegra, que esta unidade trabalhe eficazmente, que esta unidade ela converse. Se não houver o trabalho em equipe do homem e da mulher, não vai para frente. Ambos não ficam satisfeitos. Ambos não se alegram com aquela relação. Não existe um prazer em estar junto. Não existe um desejo genuíno um pelo outro. Não existe aquilo que nós chamamos de amor. Isso foge quando o relacionamento ele não conflui. Então, de uma certa forma, existe uma necessidade do relacionamento em ser gerido bem, em ser tratado bem. E existe uma responsabilidade, tanto do homem quanto da mulher, por um zelar pela a qualidade de vida do outro. Vamos mais uma vez pegar uma equipe. Imagina que existe uma equipe e, logicamente, dentro de uma equipe, cada um tem a sua função. Né? A partir do momento que a partir do momento que para de cumprir a sua função, o que acontece?
Essa função que um determinado membro desta equipe parou de cumprir, ela vai ser lançada sobre algum outro membro da equipe que vai ter que cobrir esse buraco. O que vai acontecer com este membro da equipe que agora tem que tapar o furo do outro? Ele vai ficar sobrecarregado. E como pessoas sobrecarregadas ficam? Entenda, eu estou falando aqui da estrutura da realidade, amigo. Isso acontece em todos os lugares, em qualquer canto desse mundo. Na Suécia é assim, na Arábia Saudita é assim, no Egito é assim, na China é assim, na Rússia é assim, na Ucrânia é assim. Entende? No Brasil aqui é assim, em qualquer lugar do mundo é assim. Gente sobrecarregada fica estressada, fica esgotada, cansada, fica com um humor muito baixo, um humor um pouco ruim, fica com uma energia baixa. E o que acontece com as outras pessoas que estão ao redor deste indivíduo? Eles acabam sendo impactados por este humor. Não é verdade? E eles, de uma certa forma, começam a entrar nessa espiral. Você vê isso acontecendo dentro das dinâmicas de relacionamentos o tempo todo. Você vê isso acontecendo entre os casais, não é verdade? Muitas vezes, quando tanto o homem e quanto a mulher, eles basicamente deixam de atuar como alguém que está servindo ao outro. E eles, de uma certa forma, muitas vezes passam a se tornar mais egocêntricos. O que é um indivíduo egocêntrico? É aquele que tem o eu como centro. É aquele que apenas trabalha em prol da satisfação do seu próprio ser, do seu próprio eu. Não há nada de errado em você trabalhar para a satisfação do seu próprio eu. Não é nada errado em uma dose de egocentrismo. O problema é quando o egocentrismo te domina. A partir do ponto de você esquecer o altercentrismo, vamos dizer assim, né? Não sei nem se está certo, eu puxei meio de algo de alter ego, né? Ou seja, é você privilegiar o ego do outro, de uma certa forma, em prol do seu. Eu, em 2011, fui estudar na Escola de Aprendizes de Marinheiros. E lá tinha um sargento que ele era muito casca-grossa, ele era muito duro com a gente. Hoje eu entendo que aquela dureza era completamente necessária, entendi. E, na verdade, aquela dureza é até primordial para que sejam formados bons militares. E, né, eu lembro até hoje o nome do sargento, era o Sargento Vale. A escola inteira tinha medo daquele cara. E o Sargento Vale, ele tinha uma frase a qual ele definiu o líder que eu trouxe para minha vida inteira. Até hoje eu repito essa frase para mim e é a mesma definição de líder que eu peguei. O líder é aquele indivíduo que ele se abdica do seu próprio bem-estar, do seu próprio bem-estar em prol da sua tropa, em prol dos seus. Isso é fenomenal. Eu tenho essa frase meio que gravada aqui na mente. Ou seja, o líder é aquele que se abdica do seu próprio bem-estar em prol de outras pessoas, em prol dos seus liderados. Isso é a definição de um casal, a definição de duas partes, duas pessoas. É exatamente um bom marido, uma boa esposa, são aqueles que se abdicam do seu próprio bem-estar em prol do outro. Eles são capazes de fazer essas negociações consigo mesmos. Eles são capazes de dizer, não, peraí, hoje eu vou fazer algo em prol do meu. Hoje eu vou fazer algo em prol do meu marido. Hoje eu vou fazer algo em prol da minha esposa. O que hoje eu posso fazer por ela? Poxa, será que eu posso em um determinado momento ir nos lugares que ela gosta de ir? Quais são os lugares que ela gosta e como eu posso, de uma certa forma, negociar com o meu próprio corpo, com a minha própria vontade,
para um determinado momento eu conseguir sair um pouco do meu canto, daquele lugar que eu gosto, para visitar o lugar que ela gosta. É necessário essa negociação. Se não há essa negociação, não há um casal saudável. Por que não há um casal saudável? Porque agora são dois. Quando você estava lá sozinho, era só você. Você podia fazer as coisas que você gostava, assistir os filmes que você gostava, você podia jogar os jogos que você gostava, dedicar tempo para as atividades que você gostava. Mas agora existe outro. Então, também com isto veio os seus prós e os seus contras, né? Agora você tem aquelas coisas boas do relacionamento, como o próprio sexo, como os amassos, né? Os beijinhos aqui, os beijinhos ali. Você tem também uma determinada pessoa para dividir certos acontecimentos da sua vida. Esse é o lado bom. Mas também, em contrapartida, veio os lados ruins, não é? E quais são os lados ruins? Veio o fato de que muitas vezes você não vai poder fazer aquilo que você gosta o tempo todo. Vai ter que ser capaz de abdicar-se de si mesmo em prol do próximo. Vai ter que ser capaz de sacrificar um pouco sua vontade. Deixar de comer coisas muitas vezes que você gosta para, de uma certa forma, dividir um determinado momento específico com alguém, comendo algo que ele gosta, que ela gosta. É assim. Se não houver esta negociação, se não houver essa capacidade do indivíduo de ser versátil, não vai dar certo. A mulher vai achar o cara entediante. Ou o cara vai achar a menina entediante. Não vai haver uma determinada parceria de um determinado momento, vocês dois gostarem de estar juntos. Não haverá esse gostar de estar junto. Porque isso é importante para a manutenção de um relacionamento. Se eu não gosto de estar junto de uma pessoa, lógico que eu vou começar a perceber que estar sozinho é muito melhor. E se estar sozinho é muito melhor, por que eu tenho uma namorada ou um namorado? Agora, diante de tudo isso, eu preciso do entendimento do meu parceiro ou da minha parceira. Eu preciso do entendimento da minha namorada ou do meu namorado, do meu marido ou da minha esposa. Eu preciso conhecê-lo de fato para que eu possa, de uma certa forma, alinhar-me, ainda que um pouco, porque você basicamente não se alinha 100% com o seu parceiro, porque isso nunca vai acontecer. Vocês têm várias diferenças. Vocês gostam. E não existe isso do par perfeito. Sempre haverá diferenças. Sempre haverá diferenças. Vocês nunca vão gostar das mesmas coisas. Um vai ser mais assim, outro vai ser mais assado, e isso é normal. E sempre haverá a necessidade do negócio, da negociação. É por isso que vocês precisam se entender. Por quê? Porque eu sei o que eu preciso abdicar-me, eu sei daquilo que eu preciso me abdicar para atender às necessidades do outro. E o outro sabe das coisas que ele precisa se abdicar para atender às minhas necessidades. E é assim que vocês confluem. É assim que vocês convivem. É assim que vocês vivem. Mais importante do que aprender sedução, amigo, é aprender a dar manutenção ao relacionamento que agora você iniciou. Então, isso é primordial. Aprenda a seduzir, mas também aprenda a fazer a manutenção. E nada de bagaceiragem.
Tem gente que quer aprender essas coisas aí só pra dar, fazer sacanagem com as mulheres.